Informática LibreOffice Calc, parte 2. Olá pessoal, meu nome é Márcio Alveg, estou aqui de volta para a gente dar sequência à nossa aula do LibreOffice. Lembrando que nós estamos trabalhando desse pacote, dessa suíte, a figura do aplicativo de planilha voltado a cálculo. Até o nome bem sugestivo, né? O Calc. O que nós já conhecemos do Calc? Existe uma semelhança muito grande com relação ao Excel. A gente até brinca, chama o Calc de o genérico. É o genérico do Excel. Mas é claro que, para efeito de prova, tem algumas diferenças, tem algumas características que devem ser levadas em consideração, porque pode, né, ser apresentado em prova e é justamente a diferença. O como o Excel funciona, o como o Calc funciona. Então a pergunta sempre é, vem cá, você já usou o Calc? Você conhece a ferramenta? Até então, nós apresentamos a sua estrutura, a ideia da planilha, né? O arquivo em si, também chamado de pasta, aquela estrutura de colunas e linhas formando a célula. Vimos a ideia de prioridade matemática, a fórmula, os próprios operadores matemáticos e, claro, algo que vai além. Não é a informática que definiu, não é o LibreOffice, não é o Office, não. Isso a gente herda da matemática, a prioridade. Lembra do PENDAS? Vou resolver um cálculo, eu lembro da prioridade. Parênteses, exponenciação, multiplicação e divisão, que tem a mesma força, adição e subtração. Tudo bem. Só que a gente percebe que um cálculo mais elaborado, e entenda, esse cálculo mais elaborado, muitas vezes, é por trabalhar mais elementos, uma quantidade maior de células. Pode ser um somatório, mas um somatório de 50, 100, 200 células. E aí? Você vai fazer A1 mais A2 mais A3 mais A4 e assim vai? Não, né? Não. Alguns vão querer pegar um atalho. Professor, eu não posso fazer A1, 2 pontos, A1000, por exemplo? É aí que tá. A figura dos 2 pontos, a figura do ponto e vírgula, elas não são utilizadas em fórmulas. São usadas em funções. Então a gente vai ter que evoluir. Vamos sair do cálculo mais simples e vamos para um cálculo mais elaborado. Vamos falar um pouquinho sobre funções. Veja, as funções, a escrita da função, ela é igual ao do Excel. Eu diria que o Calc ele é um pouquinho mais chato no sentido de que, se o nome da função, ela exige acento, a palavra exige acento, média, máximo, mínimo. Se a palavra exige acento, você tem que colocar o acento. Concorda? O Excel tá nem aí. Ele corrige para você. Nesse aspecto, o Calc é um pouquinho chato. Se você escrever média sem acento, se você escrever máximo sem acento, ele vai rejeitar. Ele vai acusar um erro, tá? Nome de função inválido. Legal, né? Então vamos ver um pouco sobre a parte de funções, apresentar as funções básicas e, claro, né, algumas funções mais elaboradas, porque em prova a banca é livre para cobrar todo e qualquer tipo de função. Vem comigo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Calc. Olha só. Então, como falei, já vimos na nossa parte 1. A aula hoje ela é focada aqui sobre funções. Primeiro, interessante mostrar para o aluno o seguinte, existe uma regra geral. Regra geral porque ela vai ser trabalhada, vai ser vista em toda e qualquer função. Começa pelo igual, que nem a fórmula, vem o nome da função, e veja, estou apresentando aqui funções básicas inicialmente, e dentro do parênteses, né, então o nome, por exemplo, soma, e dentro do parênteses, aquilo que nós vamos chamar de argumento. O argumento é o alimento, é a informação que a função precisa para realizar o cálculo. E aí nós vamos ter uma variedade.
Tem função que exige um argumento. Tem função que exige 2, 3, 4 ou até nenhum. Você vai ver depois que mesmo a função que não exige nenhum argumento, ela continua seguindo a regra. Abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, nada. Nadinha. Ok? Bem, havendo mais de um argumento, eu posso separar esse argumento usando ponto e vírgula. Vamos usar aqui o exemplo. Eu estou pegando como exemplo a função mais básica que tem. Soma. Ok? E eu estou usando ponto e vírgula. Vou dizer para o aluno que o ponto e vírgula ele vai ser lido, vai ser entendido como um e. Eu posso, ao invés de usar o ponto e vírgula, eu usar o dois pontos, mas o dois pontos, a proposta é diferente. A1, 2 pontos, A4. O dois pontos ele vai ser lido, vai ser interpretado como um até. Então vamos fazer a leitura. Eu estou somando A1 e A4. Eu estou somando A1 e A4, a soma de 2 e 8, resultado 10. Simples assim. Agora veja que o dois pontos vai formar um intervalo. O intervalo, já há um bom tempo, ele era chamado de caixa. Caixa elástica. Esse conceito da caixa elástica é porque, imagina, eu vou ter um ponto inicial até um ponto final. E eu tenho que, nesta ideia de início e fim, imaginar uma caixa, desenhar uma figura retangular. Olha o nosso exemplo. O ponto inicial é o A1. O A1 é uma das quinas da caixa. A outra quina da caixa é o A4. De A1 até A4, tu consegue desenhar a caixa? Claro! Ou seja, tudo que está dentro desta caixa está sendo operado. No caso aqui, somado. De A1 até A4. Tem o A1, tem o A2, tem o A3, tem o A4. Desenha. Se desenhar, não tem erro. E a soma deste intervalo vai dar 20. É fácil, é tranquilo. Esta mesma ideia você vai usar para a média, lembrando que aqui é a média aritmética. Como assim? O que é a média aritmética? É o somatório dos n elementos dividido pelo número de elementos que eu somei. Então eu falo que para calcular a média, pré-requisito, tem que saber somar. Não sabe somar, meu amigo, começa pela função mais básica que existe. Vamos aprender a somar. Dali para frente, as outras vão fluir. Média, eu vou somar e vou dividir pelo número de elementos que eu somei. O interessante é que não aparece na expressão o sinal da divisão. Isso está embutido, faz parte da estrutura. O que é uma função? Uma função é um cálculo pré-definido. Ele segue uma lógica, ele segue uma estrutura, tá? Bem, das funções básicas, a função mais chatinha é a função C. Porque ela vai ter três argumentos, sempre nesta ordem. Uma pergunta, uma condição, uma situação caso verdadeiro e uma situação caso falso. Caso falso. Lembrando que o que separa um argumento de outro é o ponto e vírgula. Bem, teoria, mas vamos praticar um pouquinho. Não adianta. A parte de cálculo, a parte de planilha, é matemático, você tem que exercitar. Senão, eu vou passar para você a teoria, você vai dizer para mim, sim, entendi. Então resolve. Não sei. Então você não entendeu. Tem coisa errada. Mas vamos resolver junto. Olha um exemplo que eu separei para você. Tá? O que eu estou apresentando? A função mais básica. Soma. Lembra? Temos que começar a aprender a somar. Vamos somar o quê? O que está dentro do parênteses. A1, vamos ler. A1 até B4 e C2 até D3 e D4. Eu acredito que na leitura tenha ficado claro que é um intervalo
e um outro intervalo e mais uma célula isolada. Então, desenha. Se desenhar, não tem erro, ok? A1 até B4, consegue desenhar isso? A1 está aqui, B4 está aqui. Faz a caixa. A caixa é esta parte. O que é para fazer com esta parte? Somar. 6, 12, 20. 36. 36 e... Veja, A1 até B4, eu costumo dizer, é o intervalo mais padrão que existe. Você chegou no 36? Parabéns, não vou desmerecer. Mas agora é a hora da verdade. Agora eu quero ver se você realmente entendeu. Diga para mim quanto dá o intervalo C2 até D3. Agora sim. E outra, se você está seguindo o nosso conselho, a nossa orientação, tu não vai errar. Tu não vai errar. O que eu pedi para você? Tá na dúvida? Desenha. Se desenhar não tem erro. Desenhou? Desenha, cara. Desenha. Veja, na hora de desenhar você marcou C2 aqui e D3 aqui. Início e fim. Com base nesses dois pontos, C2 até D3, tu consegue desenhar uma caixa? Eu consigo, ó. Eu consigo. Pronto. O que tem dentro dessa caixa? 10 e 8, 18. Eu sei que alguns vão dizer para mim, professor, eu achei 27. Quem achou 27? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Vamos corrigir o teu 27. Presta atenção. Meu amigo, o que você fez? Ei, caramba, foi para cá. Ei, caramba, foi para lá. Pensa, isso parece uma caixa? Não. Quem achou 27 inventou de somar aqui e inventou de somar aqui. Meu amigo, isso está fora da caixa. A ideia da caixa é início e fim. Desenha que não tem erro. Desenha que não tem erro. A caixa é isso. É só o que estava dentro da caixa. É o 6, é o 4, é o 5, é o 3. Ok? Beleza. Então, nada de somar o 2, nada de somar o 7. Calma aí, não terminou. Intervalo tal e mais uma célula isolada. Que é barbada. D4 aqui, ó. 1, 1. E agora, amigão? Agora não vai descuidar na matemática. Quanto é que deu 36, 18 e 1? 55. Parabéns aos meus colegas, meus alunos que acharam 55. Tá no caminho. Tá seguindo a orientação. Quem não achou 55, pausa o vídeo, volta, assiste de novo. Faz comigo, passo a passo, desenha. Show, preguiça! Tem que fazer isso, senão você vai estar se enganando. Ah, eu acho que eu entendi. Então resolve. Ok? Bem, para você que já sabe somar, vamos seguir. Vamos seguir. Próximo desafio. Tu sabe calcular a média? O que é a média? É a soma dos n elementos dividido por quantos eu somei. Olha esse exemplo que eu achei para ti aqui, ó. Olha só. Separei para você esse exemplo. Primeira coisa, média com acento. No calque, se você escrever média sem acento, vai dar problema. Que problema? Ele vai acusar erro. Nome de função inválido. Testa aí. Testa aí. Escreve média. Mas escreve média sem acento para ver no que dá. Na verdade, não vai dar, né? Vai dar uma mensagem de erro. Não vai fazer cálculo nenhum. Bem, agora, detalhe, né? Eu falo, escreve aí. Quando a gente pede para o aluno testar, algumas situações, você chegar e reproduzir isso no calque, é legal. Mas eu diria que eu não quero que você veja se o calque sabe calcular. Não. Até porque no dia da prova não tem ele. Então, essa é a situação que você vai separar uma folhinha e você vai desenhar. Vai desenhar, vai marcar, vai resolver. Não entendeu? Quer partir para o aplicativo? Quer partir para a prática? Show! Tá? Mas aqui eu não quero saber se o calque sabe calcular. Ele sabe. Ele vai acertar todas.
mas no dia não tem. No dia eu tenho que fazer isto. Eu quero a média de A2 até C3 e B1 até C4 e B3 até D4. Tenho que fazer esses intervalos. A2 está aqui, C3 está aqui. O que é a média? É a soma. Vamos somar? 10, 28. E B1 está aqui, C4 está aqui. Professor, elemento que apareceu duas vezes, soma duas vezes? Sim. Se ele foi informado em outro intervalo, soma duas vezes. 10, 20, 36. 36. Assim, né? 9, 9, 9, 9, 36. E cadê o B3? Está aqui. Cadê o D4? Está aqui. B3 até D4. Olha aí. 10, 22. Eu não falei que a média é a soma, então soma tudo primeiro. Um erro que o pessoal comete é já começar a querer dividir. Esse intervalo divide. Não. Aí você está ferindo o princípio matemático. O que é a média? Soma. É como se fosse um parênteses, mandando somar tudo primeiro. Vamos somar tudo primeiro? Vamos lá. 50, 86. Mas isso é a soma. Dividido por quanto? Por quantos eu somei. Vamos lá. Comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ao todo, eu somei 20. 86 por 20. Opa. 4,3. 4,3. Então, o que eu fiz? O que a gente falou no início. É a soma dos N elementos dividido por quantos eu somei. Ah, mas eu dividi cada um e deu parecido. Parecido não é igual. Parecido não é igual. E eu diria que deu parecido até porque os valores são baixos. Aumenta os valores, a diferença vai aumentar. Então aqui você vai entender. Eu faço a soma e divido por quantos eu somei. Simples assim. Perfeito? Achou 4,3? Parabéns! Você está preparado, apto para ir para a próxima função. Próxima função básica. Função C. Lembra que eu falei? 3 argumentos. 3. O primeiro argumento é o mais importante. É a tal da pergunta, é a tal da condição. Ela vai dizer se você deve ir para cá ou para lá. Como assim? Se a condição for atendida, faça o segundo argumento, caso verdadeiro. Se a condição não for atendida, pula e resolva o terceiro argumento. Então, a ordem é sempre esta. É lei, pergunta, ou caso verdadeiro, ou caso falso. Qual é a parte mais importante? A pergunta. A nossa pergunta aqui é esta. Há um circunflexo, que você já sabe o que é, B2. Que sinalzinho é esse? Já vou dar a dica. Eu até posso dizer menor ou maior, mas é mais fácil você entender que esse é o sinal do diferente. Vamos lá. A1 é 2. B2 é 3. 2 ao cubo. 2 ao cubo é diferente de C1? 8. 2 ao cubo é 8. 8 é diferente de 8? E aí, José, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? 8 diferente de 8? Falso. Falso. Falso significa o quê? Eu esqueço o segundo argumento, eu pulo o segundo e resolvo o terceiro. O que é o terceiro? A média. A média, então, o caso verdadeiro eu pulei e o caso falso resolvo. A média de A1 até A4. Facinho, facinho. A1 até A4 é essa parte. Como é que calcula a média? Soma
20, divide por quanto somou? 1, 2, 3, 4. 20 por 4, resultado desta função C, 5. 5. Então, esta é a nossa função C, que segue sempre essa lógica. A estrutura dela é assim. Pergunta. A pergunta é, uma célula, um valor, um cálculo é maior, menor, maior igual, menor igual, igual, diferente. É algo assim. A pergunta ela vai resultar ou em verdadeiro, faz o segundo argumento, ou falso, faz o terceiro argumento. Sempre, sempre, não tem choro. Ok? Bem, então seria legal, revisa, faz uma vez, faz duas, faz três, né? Até você pegar o jeito. E aí você vem para as funções avançadas. Ou, né, um outro nível, um outro patamar, aquela função não tão usual. Eu começo mostrando para o aluno o seguinte, uma tal de função MED. Cuidado, não confunda MED com média. Média a gente já viu, a média aritmética a gente já viu, e inclusive tem até acento. Esta função é a mediana. Esta função é a tal da mediana. Como assim? Vamos calcular a mediana entre A1, 2 pontos, C1. A1, 2 pontos, C1 é esse intervalo. A primeira coisa que o aluno tem que entender. Eu tenho uma quantidade ímpar. Eu vou colocar os elementos em ordem, crescente ou decrescente. Por quê? Porque eu tenho que ir cortando os extremos. Como eu tenho uma quantidade ímpar, quem sobra é o elemento do meio. Ok? Então, no cálculo do ponto médio, no cálculo da mediana, eu penso naqueles valores que foram informados em ordem. Crescente ou decrescente, tanto faz. Aí eu vou cortando os extremos. Se eu tenho uma quantidade ímpar, sobra o meio, o próprio. Esse é o ponto médio. Professor, e se eu tenho uma quantidade par? Vamos lá. Quantidade par. Mede A1, 2 pontos, C2. Aumentei o intervalo, ó. Agora eu tenho 6 elementos. 6. Uma quantidade par. Mesma história. Penso neles em ordem crescente. Pensa em ordem, tá aí o 6? Tá. Corto os extremos. Como eu tenho uma quantidade par, sobram 2. Eu somo e divido por 2. Resultado do ponto médio, 3,5. 3,5. Ok? Então, se é uma quantidade ímpar, barbada. Se é uma quantidade par, também nenhum mistério, porque eu vou cortando, vai sobrar 2. Fazer a média dos dois é facinho. Ok? Só cuida, MED é mediana e média é a média aritmética. Matei. Temos também uma função aqui máximo com acento, mínimo com acento. Tudo que eu informar dentro do parênteses, vai ser comparado com o objetivo de trazer o quê? O máximo, ou com o objetivo de trazer o quê? O mínimo. Vamos lá? Vamos resolver. Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar todo o conjunto. Tu sabe me dizer qual é o valor máximo de A1, 2 pontos, D4? Tu sabe que 2 pontos é um até. Cuidado, ó. Olha bem. Uma coisa é qual é o máximo, ó, fazer armadilhas. Vê se você cai. Se cair não tem problema, você está entre amigos, eu consigo ainda reverter o estrago. O problema é no dia da prova. Então, se é para cair, cai hoje. Qual a diferença dessas duas funções? Uma é o até e a outra é o e. Máximo de A1 e D4, eu só estou levando em consideração esses dois valores. Entre 1 e 2, o máximo é
2. O máximo de A1, primeiro caso, até é a caixa. E a caixa tem todos esses 4, 8, 12, 16 valores. E o máximo, o maior de todos desses 16 é 8. É 8. Então, né, mesma lógica para o mínimo. Mínimo é o menor de todos. Tá? Do que eu informar dentro do parênteses, eu vou pensar o menor de todos. Do que eu informar dentro do parênteses, eu vou pensar o maior de todos. Isso é o máximo, isso é o mínimo. Agora presta bem atenção, acorda aí, presta atenção. Tem duas funções que enganam o aluno, que é a função maior, porque a função maior ela exige um intervalo e ela exige um segundo argumento que eu vou chamar de posição. O enésimo, posição. Como assim posição? Eu quero de A1 até D4 quem é o terceiro maior. A1 até D4 é o tudão aqui, essa caixa gigante. Eu sei que eu quero o terceiro. Eu sei que o primeiro maior é 8. O segundo maior é um outro 8. Sim, se eu tenho valores repetidos, um deles é o primeiro, o outro é o segundo. Porque o papel da função não é dizer qual deles, é o valor, é o valor. E o terceiro maior, que é o que eu quero, é um 7. Show. Ah, quarto maior, quinto maior, sexto maior, e assim vai. E assim vai. Dentro dessa mesma lógica, nós temos o maior e temos o menor. De A1 até D4, quem é o terceiro menor? O terceiro menor. O primeiro menor é 1, o segundo menor é outro 1. O terceiro menor é 2. Então a diferença da função máximo e mínimo para a função maior e menor é que em máximo e mínimo tudo é comparado, com o objetivo de trazer o máximo ou com o objetivo de trazer o mínimo. Maior, eu quero saber qual maior você quer, a posição. Ele exige um segundo argumento, que posição você quer. Eu quero o segundo, quero o terceiro, quero o quarto, quero o quinto, né? Você vai dizer, tranquilo? Então, tem que ter na função maior e menor esse segundo argumento, que é a tal da posição. Boa. Vamos lá. Lembra que a gente falou que existem funções com um argumento, com 2 argumentos, com 3 e até com nenhum? Olha só, dois exemplos de funções que não requer, não exige, não tem argumento. Mas mesmo assim, abre e fecha. Mesmo assim, abre e fecha. A função hoje traz a tal da data atual do sistema. 21/10 de 2019. A função hoje busca do sistema, tá, a data dele. Claro, se o teu sistema está desatualizado, sei lá, você ligou é 1º de janeiro de 1900, é o que ele vai trazer. Mas pensando em situações normais, ele vai trazer sempre a data atual. Hoje traz a data atual. E o agora? E agora, José? Alguns vão dizer que é a hora. Não, o agora é o exato momento. Ok? O agora é o exato momento. Você vê que não vai nada dentro do parênteses, nadinha. Igual hoje, abre e fecha. Ó, esse é um exemplo legal, testa aí. Tá com o computador aberto? Tá com o calque ativo? Vai lá, escolhe uma célula qualquer, igual hoje, abre e fecha. E aí, não trouxe a data atual? Agora, na outra célula, tenta lá, igual agora, abre e fecha. Não bateu? Dia, mês e ano, hora e minuto, não fechou? É o exato momento. Boa. Bem, para fechar aqui as nossas funções avançadas, né, vamos ver um tal de soma C e um tal de conte C. Vou dar dica para o aluno. Você aprendeu a função soma.
Você aprendeu a função C. Imagina juntar as duas. Eu vou somar dentro de um intervalo toda vez que a condição for atendida. Ou, conte. Eu vou contar dentro de um intervalo sempre que a condição for atendida. Ok? Exemplos práticos. Soma C. Tudão, intervalo, tudão. Qual a condição? Ser maior ou igual a 7. Vamos fazer essa? O tudão você já aprendeu, né? É todas essas 16 células. É para fazer o quê? Somar. Somar quando? Quando a condição for atendida. Que condição é? Maior ou igual a 7? Não, sim. Não, sim. Sim, não, sim. Eu só vou somar as células que atender a condição. 15 e 15, resultado 30. Eu fiz um somatório para aquelas situações que a condição é atendida. Show! Esse é o soma C. A diferença do conte que eu não somaria, eu simplesmente contaria. Mesmo caso, é só para contar. 1, 2, 3, 4. Então, se a função fosse um conte C, o resultado seria 4. Ele contaria quantas células atenderam a condição. Bem, vamos lá. Vamos ver o como caiu em prova. Banca IFSU, tá? Assistente de administração, planilha do LibreOffice Calc representada na figura abaixo. E aí? A coluna D representa a média das células à esquerda. Tá? Então, a D, a média das células à esquerda. Multiplicada no final por 10. Multiplicada por 10. Podemos até verificar, ó. 6, 3 e 3, né? 6 com mais 6, 12. 12 por 3, 4. 4 vezes 10, 40. Fechou. A fórmula utilizada na célula D1 para a realização do cálculo é: como é que calcula a média? Média. Todas sem acento? Todas sem acento. Média do quê? Das células à esquerda. As células à esquerda são aquelas 3. De A1 até C1. Ó, até, E. Esse é o risco. Ó, E, esse é o risco. E ao final é para multiplicar por quanto? Por 0,1 ou por 10? Então, sem grandes mistérios, tá? Sem grandes mistérios. A diferença é que está multiplicando por 0,1, ele não está pedindo para achar 10% da média. Não, ele está pegando e multiplicando por 10. Então, facinho. Intervalo, nome da função tem que ter acento, sem mistério. Resposta, letra B de bola. Vamos para mais uma? Vamos lá. Vamos ver como caiu na prova. Outra do IF, agora só do Espírito Santo, para enfermeiro e enfermeiro, tá? Sobre os dados de uma planilha criada no LibreOffice Calc, foi aplicada a função. Que função é essa? Soma C. Só que esse soma C está um pouquinho diferente. A gente aprendeu o soma C de 2 argumentos, que era o intervalo e a condição. Esse é o soma C mais complexo, mas também não é nenhum mistério. Ele vai ter um intervalo de comparação, vai ter a condição e o intervalo de soma. Ok? Então, toda vez que no intervalo de condição ele atender, eu vou somar o equivalente no intervalo de soma. Então tá, o que eu tenho? O intervalo de comparação, A1 até A5. Quando A1 até A5 for M, eu vou somar o equivalente no B1 até B5. Então,
eu comparo ser M no A. No A1 até A5. E quando ele atender, eu somo o equivalente no B. Veja, somar os valores contidos no B, cujo conteúdo da célula coluna A corresponde, né, seja igual a M. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, mais uma, 5. A, B. 1, 2, 3, 4, 5. Idades: 10, 15, 20, 30 e 40. Sexo: masculino, feminino, masculino, feminino, masculino. O que é para somar? As idades só dos masculinos. Sempre que aqui for atendido, for M, soma o equivalente. Não. Sim, 30. Perdão. 20. Não. Soma. 40. Ele vai somar só os que, quando A, eu vou somar no B, mas quando A atender a condição. Resposta aqui para nós, letra A. Então, é uma diferencinha das simples que a gente viu, porque onde eu comparava eu já somava, agora eu comparo uma e somo o equivalente, o correspondente na célula ao lado. Tranquilo? Vamos para mais uma? Vamos lá. A figura abaixo apresenta uma planilha do Calc, idioma português, com uma fórmula sendo editada na célula B4. Que fórmula é essa? Olha aqui, é a média, ó, tá aqui, ó, média de A1, ponto e vírgula, B2, menos a soma de A3, 2 pontos, B3. Então, fácil. É só calcular a média dessas duas células. A1 e B2. 20 por 2, 10. Menos a soma de A3 até B3. 3 e 1, 4. Menos, né? Menos 10 menos 4, 6. Tá ali a nossa resposta. Sem grandes mistérios, ok? Espero que tenha ajudado vocês, auxiliado vocês. Voltaremos com mais Calc na próxima aula. Um abraço.